Olá, esse vídeo eu fiz para poder ensinar vocês, a utilizarem aqui a visualização do Autodesk Viewer, que é um sistema online que a gente disponibiliza nossos arquivos de projeto para que vocês consigam aí ver todos os elementos, todos os detalhes, com muita precisão, como se fosse uma simulação virtual da construção. E assim vocês conseguem visualizar, problemas de obra, conflitos de obra, possíveis dúvidas, que por acaso possam surgir e conseguir, para visualizar isso de maneira mais clara, tá? Então eu vou bem resumidamente mostrar as ferramentas, Estou usando esse projeto de modelo, que é um dos projetos que nós desenvolvemos, tá? Então aqui você vai ter aba início, ajustar, pan, zoom, órbita, primeira pessoa, medir, seção e explodir, E na parte de cima você tem os visualizadores, navegadores, propriedades e configurações. Então eu vou dar um exemplo, eu vou vir aqui com o mouse, que eu estou usando aqui pelo computador, certo? E aí vou dar um zoom aqui, nos meus componentes. Um exemplo, eu estou aqui na minha, que eu dei um zoom máximo, E eu quero saber que elemento é esse, Então eu vou clicar nesse elemento e venho aqui e ativo aqui minha barra de propriedades. Então aqui ele já me mostrou que é o meu pilar P22, e ele vai mostrar todas as configurações dele, tá vendo? Que a classe de agressividade, o meu coeficiente aqui de resistência do concreto, a seção H do pilar, a elevação que ele está, a taxa de armadura que ele se encontra, o cobrimento que foi adotado, a seção do pilar, a taxa de compressão bruta e a taxa de compressão homogeneizada, E aí aqui vocês encontram o volume de concreto, Vocês encontram várias informações do elemento, E aí isso se aplica para todos os elementos. Um exemplo, clica nessa caixa aqui, ele já me mostra que é uma caixa de PVC da Tigre, Então ele me mostra aqui todas as informações, dos acabamentos, tudo que foi classificado. Vou dar outro exemplo aqui, selecionar aqui um tubo, Então ele me mostra aqui as informações do tubo, o link para você poder comprar e verificar as informações desse tubo. Então aqui está mostrando que ele é a série R, a série reforçada, de PVC, série R. Então aqui você encontra tamanhos, diâmetros, Você encontra diâmetro interno, diâmetro externo, E você encontra o comprimento do tubo. Então aqui você consegue, de maneira resumida, verificar, todos os itens. Por exemplo, aqui nas lajes, a laje 15, Tudo conforme os projetos que forem entregados para vocês, tá? Então eu vou ocultar aqui propriedades para a gente ver os próximos passos aqui, Então aqui tem a ferramenta de medir, que você consegue, por exemplo, medir de um ponto a outro, Para tirar alguma dúvida de cota, você consegue, verificar as medidas aqui de todos os elementos. Consegue medir ângulo, e consegue medir distância, certo? E você tem a aba seção, que você consegue aqui cortar, no zoom, você consegue cortar a edificação, consegue visualizar a sua edificação, Então você tem essas duas ferramentas, e explodir, que vai explodir o elemento, Então aqui vamos dar um exemplo nessa casa de máquinas, A gente consegue, por exemplo, medir a distância aqui da casa de máquinas. A gente consegue selecionar, o elemento, vir em propriedades, saber o que é esse elemento, é um filtro de piscina com vazão de 2,4 metros cúbicos por hora, Então a gente consegue ver todas as classificações aqui, tudo certinho. E um exemplo, se der um problema na obra, para entender, você vem aqui no software, você faz uma captura de tela, faz um download dessa imagem, Faz um download aqui e você consegue abrir e mandar via WhatsApp, mandar para o pessoal da obra para poder entender como que está funcionando o modelo, Então você consegue ver várias coisas aqui, você consegue ver os registros, Você consegue girar aqui a peça, com foco, você consegue mostrar as propriedades da peça, Quando você clica aqui contra o botão, você consegue
mostrar os objetos, você consegue mostrar todos os objetos da seleção, né? Você consegue gerar plano de corte, enfim, você consegue fazer várias coisas do elemento também, né? E aí você tem aqui a ferramenta de primeira pessoa, que é mais uma ferramenta gamer, assim, de visualização, né? Você consegue olhar e transitar pelo projeto, né? Como se fosse uma pessoa mesmo. Então você consegue vir aqui para o lado, visualizar, né? Você consegue entrar aqui na construção, como se você estivesse olhando mesmo a obra, né? E aí você consegue transitar aqui pela obra, né, virtualmente, como se você estivesse, né, na obra mesmo. Então você consegue andar aqui pelos elementos da construção, né? Então você tem esses elementos, você tem aqui a parte de navegador de modelos, em que você tem uma barra. Eu vou tirar aqui dessa visualização, colocar em órbita só para a gente dar um zoom aqui no projeto, né? Na parte externa dele. Deixa eu ocultar aqui só para a gente se situar aqui. Vou dar um zoom 100%, certo? Vou vir aqui na parte de trás. E aqui essa ferramenta de navegador de modelos, a gente consegue isolar os elementos que a gente quer ver, né? Então, eu quero ver as vigas, os pilares, a fundação, as lajes, né? Os modelos que são genéricos, todas as conexões de tubo, todos os acessórios de tubo, né? Que eu quero ver, eu quero ver todas as peças sanitárias, tudo que é tubulação, né? O que eu quero ver? Então aqui você consegue selecionar todos os seus elementos, né? Clicando aqui no olhinho, ele aparece todos de volta, né? E você consegue transitar e ver, né, as camadas, os layers ali do seu projeto, tá? Então, a gente já viu visualizações, que são os modelos, né, as vistas. E como a gente federou um projeto de estrutura, a gente tem aqui as plantas que foram geradas, que facilita aí o entendimento do projeto, né? Então, além do projeto federado, né, o modelo federado, a gente tem todas as disciplinas, a gente também tem as folhas, né? Todas as folhas aqui que a gente gerou do projeto. E além desse arquivo que a gente gera no geral, também geramos aqui arquivos individuais, né? Só do sistema. Por exemplo, esse é o sistema de telecomunicações, né? E eu vou abrir os outros sistemas aqui. Esse é o sistema hidrossanitário isolado, né? Então você pode ver todos os componentes aqui, todos os itens de maneira isolada aqui no projeto, tá? Então temos aqui a foz, filtro, sumidouro, né? Todos os componentes aqui do sistema desse projeto. E temos aqui também, esperar carregar um pouquinho, que aí eu já mostro para vocês também, o modelo de elétrica, né? Então aqui você pode ver o poste, né? Todas as instalações aqui, os quadros de medição, todos certinhos aqui, todos os componentes, certo? Você pode ver isso também. E o projeto também de estrutura, né? Também separado, tá? Então você já consegue visualizar todas essas informações do modelo, tá? Você consegue visualizar aqui todas as informações, né? E a mesma inteligência do modelo federado, né? Você vai clicar nos elementos, ele vai aparecer aqui todas as informações, né? Nesse quadrinho aqui do elemento, né? Você consegue colocar a primeira pessoa para poder transitar aqui pelo projeto também, né? Da mesma forma do que foi feito nos modelos federados, também funciona aqui com esses modelos aqui do projeto, beleza? Então, geralmente, assim que a gente mexe aqui nessa plataforma, né? Ela também tem uma opção de você visualizar no seu celular, né, de você baixar esse aplicativo do Autodesk Design e Review, que é também melhor, né, de visualizar pelo celular, é mais fácil de você mexer, né, mas assim, o conceito é o mesmo, tá bom? Então, esse vídeo foi mais no intuito de ser mais explicativo, né, para que vocês entendessem mais como que funciona essa plataforma, né? E servir de metodologia para facilitar o processo de aprendizagem, o processo de desenvolvimento da construção, né? E auxiliar aí para tirar as dúvidas, né? Que por um acaso surjam na etapa de obra, beleza? Obrigada!